Bastante. Obrigada. Então, bom dia. Então, vamos para a nossa prática de hoje. Vai ser a mesma prática da terça-feira à noite que nós fizemos, atenção plena à respiração, na abordagem de Dzogchen. Então, a gente vai vou convidar vocês então para se acomodarem e a gente começar com as preces para purificar a nossa motivação. E aí a gente encontra aquele lugar bem confortável, né, as condições favoráveis para a gente fazer a prática de hoje. E depois a gente conversa um pouquinho sobre a prática. Vou fechar os microfones, porque aí a gente não corre risco e depois a gente conversa. Então tá bem. Então, queridos, traz a atenção para o momento presente, para o teu corpo, para o local onde você está sentado agora. Solta todas as preocupações e abre espaço na tua mente, no teu coração, para a gente fazer essa prática, fazer a nossa prática de hoje, começar o dia com essa bênção, para a gente poder praticar juntos. Então, o primeiro passo importante é a gente se sentir na mandala de sabedoria dos Budas, sentir que nós estamos recebendo as bênçãos da linhagem através dos nossos lamas, através dos ensinamentos, através da confiança que vai surgindo aos poucos na nossa própria mente. Essas são as bênçãos verdadeiras. Então, diante de Guru Rinpoche, representando toda a linhagem viva dos ensinamentos, a gente então se abre para olhar para a nossa situação agora e ver todo o potencial que está nas nossas mãos. Então, a gente contempla rapidamente os 4 pensamentos que transformam a mente, que revolucionam a nossa perspectiva, porque essa é a razão fundamental para a gente praticar, a gente saber por que está praticando, qual o sentido de praticar. Então, a gente começa lembrando as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se dá conta de quantas causas e condições se moveram nas vidas passadas para a gente poder ter essa vida humana e todas as condições favoráveis para a nossa prática, sejam internas, né, nossa mente, nossa inteligência, nosso corpo, nosso ambiente, e principalmente o fato da gente ter encontrado os professores de uma linhagem viva, autêntica, o Dharma profundo, transformador. Então a gente se alegra por reconhecer quão raro e precioso é a gente reunir todas essas condições. A gente olha ao redor e vê tantos seres distraídos, sem um caminho verdadeiro, sofrendo. E aí a gente lembra da natureza impermanente de todos os fenômenos. Lembrando que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte, como nós. Sabemos que vamos morrer em algum momento. Também a gente vê claramente a natureza impermanente de todas as circunstâncias da nossa vida. Então a gente aproveita cada instante como um precioso momento de prática. A gente faz o que é possível fazer com essa intenção cada vez mais pura, com nossas aspirações cada vez mais puras também. Que seja o que acontecer, seja favorável para a nossa própria prática, que a gente siga com essa aspiração, continuar praticando independente das condições que surgirem.
A gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente se recorda da natureza interdependente das causas e condições. A gente lembra que tudo está interligado. O universo, o ambiente, nosso comportamento, nossa mente. Então a gente cuida, a gente gera um cuidado das nossas ações principalmente. A gente evita tudo aquilo que possa trazer sofrimento a nós e para os outros. A gente procura cultivar as virtudes, sabedoria. Por fim, a gente olha para a natureza de sonho do sofrimento. Procura cada vez mais olhar de forma profunda a natureza do sofrimento, buscar a raiz do sofrimento. Se lembra que a natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente estiver operando com a nossa mente, sem reconhecer sua verdadeira natureza, sem reconhecer a verdadeira natureza da nossa experiência, nós vamos colher insatisfatoriedade e sofrimento. Então a gente cada vez mais entende que a raiz do sofrimento é a ignorância e a delusão, a apreensão errônea da nossa experiência. Fazem surgir as aflições mentais, vai surgir o sofrimento da mudança pelos nossos apegos, o sofrimento pela nossa aversão àquilo que a gente não quer. Então essa raiz do sofrimento é isso, a gente olha agora de forma profunda para a nossa própria mente apreendedora. E esse é o caminho da transformação verdadeira. Então, nos recordando disso, surge em nós a aspiração de que a nossa mente possa voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Então a gente vê que é possível a gente descortinar a ignorância, remover os véus da ignorância. E a gente vê que isso não só é uma capacidade da nossa mente, mas a mente de todos os seres conscientes. Então a gente, naturalmente, surge em nós essa aspiração de que todos os seres possam ter a felicidade em suas causas, que é a lucidez completa, que eles sejam livres do sofrimento de suas causas, que é a ignorância e a delusão, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, felicidade genuína, que é livre do sofrimento, e que eles permaneçam em grande equanimidade, a paz que a lucidez traz, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Com essa aspiração, com essa energia, que a gente então renova o nosso voto de refúgio nas três joias, ou seja, no caminho de transformação verdadeira, o que é trazido para nós a partir dos nossos lamas. E a gente renova o nosso voto de Bodhisattva, o voto de Bodhicitta, de praticar para trazer benefícios verdadeiros a nós e a todos com quem a gente contactar. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chudan Saki Chaknam Lam Yanchu Bardu Dagni Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Penchir Sangye Druparshu Sangye Chadang Sakhi Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sonam Kim Drola Benchir Sangye Drupasho. Com alegria,
nos nossos corações com confiança. A gente então faz a prece de 7 linhas 3 vezes, aspirando, pedindo a Guru Rinpoche, que representa toda a linhagem viva de lucidez, que remova todos os obstáculos, nos dê essas bênçãos, de remover todos os obstáculos externos, internos e secretos. A gente possa reconhecer a nossa verdadeira natureza da nossa mente, todos os fenômenos, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Enquanto a gente faz a prece, a gente imagina que a gente está recebendo essas bênçãos. Essas bênçãos estão tocando os nossos corações e todos os seres ao nosso redor. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, que é a lucidez completa. Está cercado por uma hoste de muitas daquinas, muita atividade iluminada ao redor deles. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Again, again, Jansam, Pema Gesadam Polam, Yasen Chagin Drunye, Pema June, Jesudram, Kudu Kandro Mampe Kor, Kiki Jesudadrukim, Jenge Lopjir Sheksu So, Guru Pema Siji Hum, Again Yugin Jansam, Pema Gesadum Polam, Yatsen Chagin Yudrunye, Pema June Jesudran, Kudu Kandro Mampe Kor, Kiki Jesu Dagru Kim, Jenge Lopche Sheksu So, Guru Pema Siji Hum. Então, com essa total confiança que surge de nós nos abrirmos para essa prática profunda de Guru Yoga, essa aspiração de reconhecer de fato a verdadeira natureza da nossa mente. A gente então, com total confiança, convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, que se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Sentimos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Então é desse lugar, dessa confiança, dessa inseparatividade, que a gente então vai fazer a nossa prática hoje. Convido vocês para encontrar uma posição confortável, podem desligar a câmera para vocês ficarem bem posicionados. E a gente então se prepara para a nossa prática. E quando vocês sentarem, acomodarem o corpo, a primeira coisa que vocês fazem é soltar o ar estagnado, inspirando profundamente e aproveitando a expiração para soltar toda a tensão desde o baixo ventre. E deixa aí que agora o teu corpo se acomode com abertura, sem tensão.
Deixa que o som do sino seja um sinal para você relaxar, soltar. E aí, com a nossa motivação da bodhicitta, a gente então começa estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Por alguns instantes, deixa que a consciência ilumine as sensações táteis do corpo, todo o campo somático. E à medida que você vai liberando as tensões que encontrar, desde o topo da cabeça até a base, permite que o corpo se aquiete, relaxado e vigilante. Com o corpo relaxado, é natural que a respiração siga o seu ritmo natural, sem exercer qualquer controle sobre a respiração. Deixa que o corpo respire naturalmente. E aproveita cada expiração para relaxar mais e mais o corpo e para soltar os comentários internos da mente. Vai deixando então que a mente se despreocupe, permaneça no momento presente, relaxada e clara. Gradualmente e gentilmente, permita que sua mente vá se estabelecendo em seu estado natural, repousando na consciência da consciência, ou seja, na experiência de estar consciente. Deixando a mente permanecer relaxada, quieta, clara. Sem qualquer esforço, repouse exatamente aí, na experiência de estar consciente, sem fazer coisa alguma. Permaneça aí, nessa experiência de estar consciente, sem reificar ou sem se identificar com qualquer atividade da mente ou com qualquer outro tipo de aparência. Esse é um modo virtuosamente sem esforço de entrar na prática de shamatha, onde o único esforço necessário é o de soltar a fixação às aparências, externas ou internas. Apenas esteja presente, consciente de estar consciente, sem qualquer esforço. Para essa prática é especialmente importante você deixar seus olhos ao menos parcialmente abertos, ligeiramente abertos, deixando o seu olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar em nenhum objeto. Também esse posicionamento da
olhar da consciência visual, da atenção no espaço externo ou interno, para a gente não cultivar a sensação de que a consciência está dentro da cabeça. Deixe que a consciência repouse uniformemente no espaço, sem contraí-la, sem focá-la em nenhum objeto ou aparência. Observe que a sua consciência ela é coextensiva com o espaço, ou seja, ela permeia todo o espaço, externo ou interno. Mas como você ainda não dissolveu a sua mente no estado da consciência substrata, ou seja, a gente não atingiu o shamatha, você perceberá aparências do seu corpo e do ambiente, mas não porque você está deliberadamente prestando atenção nelas, mas simplesmente, mesmo repousando, buscando repousar a atenção na experiência apenas de estar consciente, você ainda não é capaz de concentrar unifocadamente a sua atenção na própria consciência. Então, enquanto mantém a consciência repousando em quietude, conhecendo, iluminando a si mesma, perifericamente, sem qualquer esforço, você terá a noção do ritmo da respiração ocorrendo. É natural perceber o corpo respirando, sem qualquer esforço. Então, nessa prática, principalmente esteja consciente da própria consciência, que permeia todo o espaço, externo e interno, todo o teu campo de experiências. Esteja consciente de estar consciente de todo esse campo. Perifericamente, sem qualquer esforço, apenas note o ritmo da respiração, sem focar a sua atenção nas sensações táteis da respiração no corpo. Apenas note o ritmo da respiração ocorrendo. Esta é a abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração. Nessa prática, você estará principalmente sustentando a atenção plena da própria consciência, ou seja, sustentando apenas a experiência de estar consciente, independente de qualquer outra aparência, e perifericamente estaremos mantendo a atenção apenas no ritmo da respiração, sem qualquer esforço, sem qualquer conceitualização. Estamos conscientes de estar conscientes e apenas uma pequena fração da nossa atenção nota o ritmo da respiração como uma âncora para manter a nossa consciência no momento presente.
mas por meio da nossa faculdade de introspecção, que é o monitoramento do fluxo da atenção, apenas vamos notar os movimentos da mente, apenas o suficiente para não nos identificarmos com eles, não nos identificarmos nem com a distração, nem com a lassidão. Apenas notamos o movimento da mente que acontecer e soltamos, enquanto mantemos nossa atenção repousando na experiência de estar consciente e perifericamente notando o ritmo da respiração. Vamos praticar assim então por alguns instantes, em silêncio.
Meu querido, aos poucos vão mexendo o corpo, alongando, trazendo a atenção aqui para o nosso encontro. Deixa eu abrir aqui os microfones. Queria fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, depois se fiquem à vontade para compartilhar alguma dúvida, alguma experiência. Mas uma pergunta que eu queria fazer é: vocês, essa prática é chamada abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração. Ou seja, ainda é uma atenção plena à respiração, ainda tem uma atenção na respiração nessa prática, mas é chamada de abordagem Dzogchen por quê? Assim, o que vocês entendem? O que é chamada abordagem Dzogchen da atenção plena à respiração? Alguém quer ter um palpite? Paulo. Eu, eu acho que o ponto central é essa se dar conta de que eu estou consciente, Isso, né? isso. Para chegar nisso, numa fração, um átimo de tempo, acontece. Mas hoje eu posso te falar que eu senti algo importante acontecendo, que é eu consegui me entregar à condução da meditação. Sim. Porque muitas vezes o que estava acontecendo é aquela voz que vai, a voz da Flori vai sumindo e a mente vai no seu Sim, bolo para lá e para cá. Então natural. hoje eu tive essa possibilidade de mais vezes estar presente escutar a condução e buscar ter essa percepção de que eu estou aqui consciente de mim. Ótimo. É porque E assim, já é difícil. Sim, foi falando. Fala, depois eu. é, eu nessa eu percebi, né, que nessa condição direta de perceber a consciência com a respiração, teve uma determinada hora, principalmente mais para o final, que eu estava totalmente entregue, assim, sentindo a minha respiração entregue no presente, sabe? Uhum. Meio que paralisada, sabe? Uhum. Uma sensação de paralisada, Viva, entregue, mas viva, né? mas viva, Aham. paralisada viva, sabe? Aham. Entregue naquela. É como se eu fosse só aquilo, eu fosse só aquilo, Maravilha. Isso mesmo. entendeu? Essa é o convite, né, pra gente repousar nessa experiência que está presente com a gente o tempo todo. É tão, o Lama diz, é tão próximo que a gente não vê, como um cílio. É tão Aham, próximo que a gente não vê. A gente está sempre o tempo inteiro consciente, né? Assim, quando a gente sai do processo, por exemplo, de sono, né? No caso que a gente está vivo aqui, né? Quando a gente sai do processo de, ou a gente está na vigília, ou a gente está no sono, ou a gente está sonhando, né? No sono profundo, ou a gente está sonhando. A gente está passando por esses três bardos, né? Na nossa, até a gente chegar perto do bardo do morrer, depois do, enfim, que a gente não espera que isso aconteça logo, né? Por enquanto. Então, por enquanto, a gente está experimentando esses três bardos: o bardo da vigília, o bardo do sono profundo, que a gente não tem consciência porque a gente não está treinado a passar por essa experiência consciente. A nossa consciência fica como se fosse implícita, há uma lassidão, uma falta de total clareza nessa experiência. uhum, E ou a experiência de sonho, que a gente também não tem consciência do que está acontecendo. A nossa consciência está totalmente misturada com a experiência do sonho, né? Então, essa prática, a abordagem Dzogchen porque o caminho do Dzogchen é o caminho de a gente reconhecer diretamente a nossa natureza última, que é a consciência, certo? Por isso que é chamada de abordagem Dzogchen. Então, a gente reconhecer essa experiência de estar consciente, de ser a consciência, como você se sentiu, né? Você era uhum, aquela. É porque é isso uhum, mesmo, nós somos. É só que a gente, como a gente não
Não é, a gente não está treinado a reconhecer essa experiência, imediatamente a gente já se funde com um movimento É. das aparências todos, né, do senso de eu, enfim, todos os movimentos, não só internos, porque aí a nossa mente começa a se mover, pensar, né, que é o movimento da própria mente, ou o movimento externo, a gente se levanta, faz isso, faz aquilo, tá sempre, né, a nossa consciência está sempre fundida com um movimento, seja um movimento grosseiro ou um movimento sutil da própria mente, certo? Então, nessa prática de atenção plena à respiração, na abordagem de Dzogchen, a gente ainda vai, é como se a gente dividisse o nosso campo da atenção ainda primeiramente para a própria experiência de estar consciente, é como o Lama diz assim, uns 80% da nossa atenção está aí, nessa experiência, e uns 20% da atenção está dividida, sem esforço, porque ele diz, a respiração está ocorrendo e a gente percebe, porque a gente não está com a nossa consciência completamente unifocada. Então a gente percebe naturalmente, sem nenhum esforço, o corpo respirando. Então a gente, claro, como vai perceber algum som, né, o ambiente externo um pouco, mesmo que a gente não preste atenção, a gente vai perceber, mas a gente não vai estar dando atenção a nenhuma outra aparência além desse corrimãozinho que é o ritmo da respiração para manter a nossa atenção no presente. Entende? Como a respiração acontece a cada momento, então, se a gente está atento ao ritmo da respiração, a gente está com a nossa consciência no momento presente. Né? Então, essa é uma prática muito interessante para a gente cultivar. Claro que se a gente estiver muito agitado, é mais difícil a gente abrir para essa experiência de estar completamente presente, porque a nossa mente está agitada. Então, é melhor que a gente dê um passo atrás, faça a atenção plena da respiração no corpo, primeiro, aquieta, chega, né? Mas se a gente está bem, está calmo, a gente já pode cultivar essa prática como uma prática preparatória para o caminho do Dzogchen. Da gente cultivar a chama tá na abordagem Dzogchen, vamos chamar assim, né? Que é a gente já repousar nessa abertura da consciência, da experiência de consciência, que ela não está dentro da cabeça. É por isso que eles, por isso que é interessante fazer com o olho aberto, porque ela não é a consciência não está dentro, a consciência é o campo de experiência. E ela permeia, como eles permeia todo o espaço. Externo e externo. Oi, Marcele. Uma palavrinha que me ajudou muito é o seguinte, Coextensiva, porque né? assim, coextensiva. Porque assim, às vezes você tem um espaço, né? Que não tem limite, não tem centro, mas aí assim, mas é um espaço consciente, então coextensiva com o espaço, porque o espaço é uma coisa assim mais palpável, assim, né? E uma coisa que me atrapalha um pouquinho é porque às vezes assim, durante a meditação, tem a consciência, e aí lá atrás tem um narrador, sabe, que está acompanhando o que eu estou fazendo. Tem um narrador, o narrador interno. Sim, é esse danadinho E aí, esse narrador é um problemaço, porque aí eu volto, relaxo, e daqui um pouco vem ele de novo, né? Como se eu estivesse acompanhando. Aí vê, nós temos duas chaves aí para lidar com esse narrador. Uma é na expiração soltar, certo? Soltar as narrativas, experimentar o silêncio da pausa, assim. Né? Expira, solta tudo. Experimenta essa pausa, esse silêncio, como o Eric nos convida, né? Esse suspiro gentil, que tem que solta, certo? Essa é uma chave, a expiração para soltar. E a outra chave que ele colocou lá no finalzinho, talvez vocês possam não ter prestado atenção, mas ele diz assim: com a faculdade da introspecção, apenas note os movimentos da mente, porque eles vão estar acontecendo. E dependendo do dia, vai estar mais, vai estar menos, dependendo da nossa movimentação, né? Então, a gente apenas nota os movimentos da mente e solta. Nota apenas o suficiente para não se deixar arrastar. Não se deixar arrastar. E solta. Só nota, como você viu. Viu um narradorzinho lá. O que você faz? Solta. Solta quando? Aproveita na expiração. Que é o melhor momento para soltar. Certo? Que é uma instrução chave também, que o Lama usa muito, assim. Solta. Nota apenas o suficiente para a gente soltar qualquer distração que possa estar começando a se mover internamente na nossa mente, ou qualquer lassidão também. Porque pode começar a vir um embotamento, né? Porque essa experiência de abertura pode vir também. Aí você pode começar a perder clareza, aí, que são as lassidões, vários níveis de lassidão.
e depois vem embotamento e vem sonolência. Ou então ficar num processo assim meio que num branco, sem saber o que está fazendo. Entende? Então essa experiência de estar consciente é para ser muito clara. E cada vez mais, porque mais definida, mais viva, certo? Então essa é a intenção, né? Eu vou lembrar que só para a gente ver, né? Lembrar o que a gente está fazendo, como eu fiz na terça, né? A gente está cultivando na mente, na nossa consciência, essas qualidades. Relaxamento, que é a base da prática de Shamatha, seja no corpo, né? Nesse silêncio interno, né? Soltando o narrador interno, mas principalmente na própria mente, essa sensação de abertura, relaxamento, abertura, de espaço, né? Então essa é a qualidade da base da prática de Shamatha. Mas aí a gente precisa ter estabilidade da atenção para ter a vivacidade da atenção, que é o que a gente quer. Então, com essa estabilidade e vivacidade é que a gente está com a nossa mente útil para as práticas de sabedoria, para as práticas de Vipassana, certo? Então, aí esse conjunto dessas 4 práticas que o Lama trouxe muito didaticamente em 2020 no retiro do SEB, quando ele deu a segunda parte de Intenção Iluminada de Samantabhadra. Não, 2020 foi a segunda parte do Tantra Vajra. Quando eu olhei, porque como eu tenho tudo gravadinho, aí eu olhei a sequência das meditações e disse, eita, o Lama deu toda a sequência bem bonitinha aqui. Aí eu tô pegando e traduzindo pra gente fazer essa sequência, né? Aí, então, as 3 primeiras práticas que a gente fez aqui, que é atenção plena à respiração no corpo inteiro, a gente cultiva o relaxamento, tanto no corpo quanto na mente. Lembrando de soltar sempre o narrador interno, a fala interna na expiração. Depois a gente teve a atenção plena à respiração no abdômen, nas sensações táteis do abdômen. Aí a gente ajuda a cultivar, como o campo é menor, o campo do abdômen é um campo menor de sensações táteis, né, mais específico, então a gente pode aí cultivar a estabilidade da atenção, ou seja, a capacidade de manter a atenção no foco específico, certo? E depois a atenção plena à respiração nas narinas é uma prática que nos ajuda a trazer clareza, claridade, vivacidade para a atenção, porque o campo somático é muito sutil, que é só a abertura, né, a passagem do ar pela abertura das narinas. Então a região somática que a gente está direcionando, que é o nosso objeto de atenção, é mais sutil. Então a gente precisa de uma alta voltagem, diz assim, uma clareza, uma alta definição da nossa atenção para a gente poder perceber. Então, são 3 práticas que nos ajudam a cultivar essas 3 qualidades. Mas todas essas 3 aqui, nós não estamos olhando para a consciência. Nós estamos direcionando a consciência para um objeto específico. No caso, as sensações táteis da respiração no corpo inteiro, aqui só no abdômen e aqui só nas narinas. A diferença dessa 4ª prática, que é o que a gente fez hoje, por isso que é a chamada abordagem Dzogchen, da atenção plena à respiração, nós não vamos estar direcionando a atenção para as sensações táteis da respiração. Nós vamos estar direcionando a nossa atenção primeiramente para a experiência de estar consciente. E perifericamente, deliberadamente, a gente vai deliberadamente nessa prática notar o ritmo da respiração como uma âncora para a gente manter a atenção no momento presente. Isso que é chamado de ancoragem. A gente vai cultivar essa ancoragem da atenção no momento presente, mas a atenção aonde, principalmente? Na experiência de estar consciente. Certo? Aí a gente... Ficou claro? A prática? Qual é a instrução da prática? Pronto. E aí, com essa prática, a gente vai estar, né, lidando com essas 3 falhas, né, com essas 4 práticas. A gente vai estar lidando com essas 3 falhas, que é a atenção no corpo e na mente, né? Aí é por isso que a gente vai cultivar o relaxamento. A agitação, que é a distração, essa energia sutil, grosseira e sutil, que movimenta a nossos pensamentos, a nossa energia. Então a gente vai, com isso, quando a gente está superando a agitação, a gente está cultivando a estabilidade da atenção. E a lassidão, que é o embotamento, a falta de clareza. Que aí a gente vai estar cultivando, quando a gente está combatendo a lassidão, a gente está cultivando a claridade e a vivacidade da atenção. A distração
é fator mental que dirige a atenção para longe do objeto, e o ponto é desejo, que nos arrasta para isso, desejo, apego. A gente tem um apego a falar, essa fala interna, por exemplo. A gente tem um apego a estar falando, é um apego que tem. É uma energia de sustentação que faz com que a nossa mente fique babá internamente. E a lassidão, ou embotamento, é um fator mental que traz a sensação de afundamento, de não nitidez, falta de clareza. E aí ele diz, né? Essas agitações e lassidões, eles têm níveis, do nível grosseiro ao sutil, que a gente só percebe. Agora a gente só se dá conta dos níveis mais grosseiros. A gente só percebe os níveis mais sutis, médio e sutil, de lassidão e agitação, quando a gente estiver realmente num retiro de prática. Cultivando de fato, assim, ou a nossa prática tem uma consistência diária, assim. Tá cada vez mais longa. Aí a gente começa a ver esses outros níveis de agitação e lassidão. Que é exatamente aquele caminho de chama, tem 9 estágios, né? A gente vai superando a agitação grosseira, depois a sutil, depois a gente vai, né, vendo a lassidão grosseira e sutil. E ele diz, o que a gente faz na prática quando a gente está meditando e surge agitação e lassidão? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que anotar e lembrar, que é os remédios. A gente tem que saber o que fazer. Mas antes disso, vamos voltar para as duas grandes ferramentas que a gente está cultivando nas práticas de shamatha, que é a atenção plena. A abordagem moderna, deixa eu ver aqui. A atenção plena, deixa eu botar isso. A abordagem moderna do Vipassana considera a atenção plena como sendo percepção pura, momento a momento, não discriminativa. Para a tradição moderna do Vipassana, cultivar a prática é isso, meditar é isso, permanecer em percepção pura, não discriminativa. Como se uma coisa assim, né? Parada. Mas só que aí, mais ou menos como a Ana colocou assim, né? Uma parada assim. Mas não é só isso, ele diz. Na tradição indo-tibetana, entretanto, caracteriza a atenção plena como a manutenção do objeto de atenção em mente. É o estado de não esquecimento, de não distração e de não divagação. Então, não basta apenas estar com essa consciência clara, presente, aqui agora, mas você sabendo que está, né, com essa experiência. Entende? Então tem esse aspecto claro de não se distrair ou não se desfocar, não devagar nesse processo. Então ele diz, a atenção plena, que é a definição que o Lama traz, é a faculdade mental de prestar atenção continuamente, sem esquecimento, em um objeto com o qual já estamos familiarizados. No caso dessa prática de atenção plena na abordagem a respiração na abordagem Dzogchen, o objeto principal é a experiência de estar consciente, e um objeto secundário, essa prática tem 2 objetos. Principal, que é a atenção plena, a experiência de estar consciente, e o ritmo da respiração ocorrendo a cada momento. Então, quando a gente está mantendo isso em mente, ou seja, a nossa atenção está se direcionando para essas 2 experiências nessa prática, a gente está cultivando a atenção plena. Porque o cultivo da atenção plena tem essas qualidades aqui. Literalmente é lembrança, ou seja, manter em mente, não se esquecer, não devagar, não saber o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, você não está praticando a atenção plena, certo? Então você tem que saber o que está fazendo. Também ela tem um aspecto de atenção plena retrospectiva, que lembra as instruções da prática. Você sabe o que está fazendo, né, nesse sentido. A atenção plena também está focada no presente, porque está mantendo o objeto em mente. E aí essa prática de atenção plena na respiração na abordagem Dzogchen, a respiração faz essa função de, né, notar o ritmo da respiração, faz essa função de manter a nossa mente no presente, e aí sabendo que o objeto principal é a experiência de estar consciente. E também ela tem um aspecto de atenção plena prospectiva, que é lembrando o que fazer se surgir uma distração, que é aplicar os remédios que a gente vai ver ali, né? Que é o que fazer que se surgir agitação, se a mente se distraiu completamente, e o que fazer se surgir lassidão. A gente vai ver depois ali. Então isso tudo faz parte do contexto desse fator mental que a gente está cultivando, a atenção plena. E o outro fator mental super importante na prática de shamatha, então a atenção plena é direcionar, é cultivar essa mente que
é cultivar esse direcionamento da mente para um objeto. Seja ele um objeto muito claro ou um objeto de campo, como é a própria experiência da consciência. Tem uma atenção de campo aí. Mas é claramente, é uma experiência muito clara. A gente precisa refinar esse reconhecimento, certo? Claro, vem com o tempo, porque a gente não está acostumado a olhar para essa experiência. Então, no começo pode ser meio... Tem gente que demora muito para encontrar essa experiência. Porque a gente está sempre focando a nossa atenção em alguma coisa. Então, soltar tem um apego de direcionar a nossa atenção para alguma coisa. Tem uma energia de apego. Mas aí... Agora nós vamos direcionar para o próprio experimentador, que é a própria consciência, né? E aí a outra, então a gente vai estar cultivando o fator mental de atenção plena. E o outro fator mental que é muito importante nas práticas de shamatha é a introspecção, que ele é a faculdade mental que monitora o funcionamento do próprio corpo, da fala e da mente. Então a introspecção é uma metacognição, mais ou menos assim, né? Uma capacidade da gente de se auto-observar, seja no corpo, seja na fala, seja na mente. Então, ela é uma faculdade crucial para todas as formas de prática espiritual, porque é dela que surge o insight. Se a gente não tem introspecção, a gente não vai ter insight. Não tem capacidade de observar, de monitorar, né? Então, aí ele diz, é uma faculdade super importante, né, para todas as práticas espirituais, incluindo meditação, e na prática de shamatha em especial, refere-se ao monitoramento do fluxo da atenção, mantendo cuidado diante da ocorrência dos dois desequilíbrios, que é lassidão ou excitação. Certo? É vigilância. Outras traduções pode ser alerta, vigilância, né? A introspecção, no caso, é reflexiva, ela é para dentro, não é uma vigilância de qualquer, não, é uma vigilância. No caso da prática de shamatha, é uma vigilância muito, muito direcionada para a mente, né? Para a observação, de fato. A introspecção tem a característica de não confusão. Sua função é investigar. É a ferramenta que vai dar apoio à prajna. Tanto que tem prajna no nome, é samprayana. Entendeu? Então tem prajna no nome. Então, sem introspecção, a gente não tem como desenvolver sabedoria. Então, muito importante essa prática. Sua função é investigar. Ela se manifesta como escrutínio. A introspecção é o exame repetido do estado do corpo e da própria mente. Claro que o Lama vai dizer, a gente vai cultivar a atenção plena e a introspecção, mas em algum momento a gente vai soltar essas duas faculdades, principalmente quando a gente atingir shamatha. Porque a gente não tem mais nem essa mente. Essa mente está dissolvida na consciência substrato. Então ela vai ser útil e por um tempo, durante o cultivo, mas a introspecção aos poucos vai se tornando cada vez mais sutil e mais pontual, mais precisa. Senão ela vai começar a atrapalhar se ela se ficar fazendo esse monitoramento grosseiro assim. Então ela vai, no começo a gente ativa mais ela, mas depois ela vai ficar mais sutil, mais pontual, até que a gente prescinda da introspecção e da própria atenção plena, porque a gente vai estar já repousando na própria consciência, certo? Aí é quando a gente shamatha. Aí o que a gente deve fazer, né, quando surgir os dois desequilíbrios, né? Quando surgir a agitação, ou seja, a nossa atenção se distraiu para objetos sensoriais ou próprios objetos mentais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é relaxar. Veja que porque tem um aspecto de energia envolvido com a distração, que direciona a nossa atenção. Então, a primeira coisa que a gente faz é relaxar. Corpo e mente. Depois a gente libera a nossa atenção daquilo que estava nos distraindo. A gente solta. Libera a distração. E aí retorna para o objeto do foco da nossa prática. Então, rapidamente, é o remédio que a gente tem que aplicar. Se distraiu, internamente ou externamente, relaxa, libera aquele objeto, a atenção, né, que estava levando a gente para aquele objeto. Então, libera a nossa atenção daquele objeto, solta e retorna para o objeto da prática, para o foco da prática que a gente está fazendo, certo? Então, esse é o remédio para distração. E o remédio para lassidão, ou embotamento,
falta de clareza, sem saber o que está fazendo, ou sonolência, é refrescar o interesse pela prática. Você como que abre os olhos mais um pouquinho, endireita o corpo, né? Refresca o interesse pela prática. O que eu estou fazendo mesmo, né? Tipo assim. Aí restaura a atenção sobre o objeto, se lembra de qual é a prática que está fazendo e posiciona de novo a atenção sobre ela. E retenha o fluxo contínuo de atenção plena, né? Tipo assim, faz o voto de se manter ali, certo? Então esse seria os dois, o que fazer quando ocorrer, enquanto a gente está fazendo a prática. Porque nós estamos fazendo sessões curtas, mas se a gente fizer uma sessão um pouco mais longa, aí a gente vai ver mais facilmente a agitação e a lassidão ocorrendo. E aí o que a gente faz? Só isso. Se distraiu, relaxa, libera a distração, retorna para o objeto. Se começar a ver sonolência, confusão, sem saber o que está fazendo, refresca o interesse pela prática, relembra, né, o que está fazendo, então restaura a atenção sobre o objeto e mantém aquilo ali. É como se fizesse aquele voto assim, é aqui que eu vou ficar. Pronto. Certo? Tá bem, então, queridos. Então, esse é o convite da prática para a gente fazer essa semana aí. Semana que vem, então, eu incerto como é que vai ser minha semana que vem, porque depende dessa cirurgia da minha mãe e de como as coisas vão rolar. Mas eu aviso a vocês aí, tá certo? Porque pode ser que a cirurgia seja exatamente na terça, aí talvez não, eu tô com ela. Se for antecipada, aí vai depender da situação, né? Mas aí eu vou avisando vocês. Senão, a gente já tem coisa para fazer, né? Então, vamos praticar. Tá bem? Então tá, então vamos fazer a dedicação. Tá na nossa horinha. Darcy hoje ficou quietinho, hein? Muito bem. Então, vou pegar aqui, ó. Ele vai já falar que eu falei com ele. Bom, então vamos lá fazer a dedicação. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonanditam Chesipanim Tobnene Pedranam Panjishim Keganachi Balon Trupaim Sipetsoledro Adro Asho. A gente vai terminar a dedicação, mas eu vou pedir para vocês ficarem um pouquinho, que eu vou mostrar para vocês onde está esse material, tá? Da prática. Vamos fazer prece longa vida à Sua Santidade Dalai Lama, porque ontem foi o aniversário dele de 88 anos. Então vamos fazer a prece para a longa vida dele. Uma vez em português e uma vez em tibetano. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Garirawe kowe jinkansum pandan dewa malujoene cherezi Tenzin Gyatso ezape kauche badu tenjuchu. Fazer prece longa vida ao Lama Long Wallace, mas também a todos os nossos lamas. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem com o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado grande ser conhecido como Alan Wallace, possa a sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa.
A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jyoti e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Nyududa Orgin Lama Drugyone Droatikya Malupa Dei Salagopa. Queria mostrar para vocês onde é que está aqui essas informações, porque vocês não precisam, em tese, voltar para o vídeo, né? Vocês podem ir lá. Vou mostrar aqui, deixa eu abrir só o WhatsApp aqui, só um minutinho. E até o Lama, inclusive, sugere que a gente pegue a instrução que está escrita e a gente estude a instrução, que a gente consiga fazer a prática sem um barulho externo, né? Então, o legal é que a gente estude a instrução e faça a prática sem instrução. Se a gente precisar de condução por um tempo ainda, a gente... Deixa eu agora compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Vou compartilhar aqui o meu WhatsApp. Então, lá no grupo de alunos do Lama Long Wallace, vocês entram aqui no Linktree. Aí vocês vão ver vários links lá que a G colocou. Aí tem um link lá no final, que é materiais de estudos. Aqui, se vocês quiserem encontrar o vídeo, o link está aqui, playlist dos estudos da terça, porque eu estou colocando esse encontro da sexta dentro do estudo do Aquietando a Mente, tá? Aqui vocês veem os vídeos. Mas aqui os materiais de estudo estão aqui, ó. Vocês clicam aqui, aí vocês vão abrir o Drive, aí vocês vão ver o estudo do domingo, do Dharmatolo, e o estudo do Aquietando a Mente. Vocês indo aqui no estudo do Aquietando a Mente, a pastinha. Aí vocês vão encontrar aqui, ó, meditações guiadas, tá vendo? Aí aqui tem o quadro do 9 estágios de Shamatha, que eu compartilhei. Essa apresentaçãozinha que eu usei para falar sobre introspecção, sobre Shamatha, as qualidades de Shamatha tá aqui, certo? Se vocês quiserem ter. Os ensinamentos do John Limpa, um textozinho que eu coloquei, todos os ensinamentos do John Limpa, os 5 tratados e tal. Mas aqui nessa pastinha Meditações Guiadas, você abre, eu estou colocando aqui os áudios e os textos, tá? Dessas meditações. Então, tá numerado aqui, né? Esse 00, eu coloquei aqui o áudio apenas do Cultivando o Relaxamento, que foi a última que a gente fez, deitado, conduzido pela G. Então, aqui tá o áudio daquela prática de cultivando o relaxamento deitado em Shavasana. Mas depois tem chama com atenção plena a respiração no corpo inteiro, o áudio e o texto. O áudio da Shamatha com atenção plena a respiração no abdômen, o áudio e o texto, aqui, PDF. Depois Shamatha com atenção plena as narinas, o áudio e o texto. E esse agora, Shamatha, atenção plena a respiração na abordagem Dzogchen, o áudio e o texto. Só que aqui eu cortei alguns. O Lama está com uma instrução muito bem prática, porque o áudio tem mais ou menos 15 minutos só. Mas eu cortei uma coisinha ou outra que eu achei que era desnecessária colocar aqui, porque ele estava vindo de um retiro ali, com um grupo, então ele faz alguns comentáriozinhos assim que eu achei desnecessário. Mas vocês podem pegar o texto e vocês podem, inclusive, gravar com a sua própria voz a instrução, como se você estivesse guiando a sua própria prática. Essa é a instrução que o Lama dá. Faça isso, guie a sua própria prática. Porque quando você ainda estiver usando o áudio, e o áudio com a sua própria voz, é como se você estivesse falando para você mesmo, né? Se você precisar. Se não, você estuda e faz sozinho, certo? Tem o texto, tem mais ou menos o roteiro da prática, e é só compreender o que tem que fazer. Na verdade, essa prática é muito simples. Sentar, estabelecer corpo, fala e mente. Primeiro a motivação, né? Primeira coisa. Depois a gente senta, postura confortável, libera o ar estagnado, e aí estabelece o corpo, seu estado natural, a fala e a mente, e aí posiciona na experiência de estar consciente, da consciência de estar consciente, e perifericamente nota o ritmo da respiração. Essa é a instrução da prática, só isso. Nota apenas os movimentos da mente suficiente para não se deixar arrastar. Solta sempre na expiração. Não. Certo? Então essa é a instrução. Então eu só queria mostrar para vocês onde é que está o material, lá na pastinha do materiais de estudo, e ligado ao estudo do Aquietando a Mente, tá? Maravilhoso. Tá Muito bom. bom.
Tudo organizadinho. Beijo. Muito obrigada. Obrigada, Flori. Tchau, queridos. Boa Obrigada, semana. Boa Flori. semana. Obrigada, Tanto carinho. Flori.